Ele era fariseu, hein? Jesus era fariseu. Eu tenho dúvidas absolutas. Dúvidas não, eu tenho certeza total de que não era. De que não era. De que não era. Não era mesmo. E eu acho que é uma irrelevância absoluta. O que é fariseu? É uma categoria. É uma categoria. Eu acho que a gente entrar por aí, a gente vai só ficar discutindo não tem religião. Problema. Se você quiser, depois eu explico. Mas o que fariseu é o seguinte: existe dentro da tradição judaica ou da realidade judaica alguns grupos diferentes. Então, para contextualizar e ser curto, eu vou explicar dois grupos. Os saduceus, que eles tinham a leitura das escrituras de um modo literal, e os fariseus. Muitos explicam que a palavra fariseu, perushim, vem da palavra parush, que significa apartado. Eu particularmente acho que é mais parecido com o termo perush, que significa explicação, interpretação. Então, os fariseus, eles traziam uma tradição oral, e de acordo com essa tradição oral, eles faziam a leitura das escrituras. Então, eu digo só, rapidinho, que Jesus diz o seguinte: na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Isso. Então assim, por outros motivos, eu vejo que Jesus carregava essa tradição. Era o oposto. Como assim desapartado? É porque Jesus diz aos fariseus, mais do que aos saduceus, porque os saduceus eram um grupo de sacerdotes. Na maioria deles, eles faziam parte da elite associada com Roma, da gestão do templo. Eram pessoas extremamente vinculadas ao poder, não queriam perder o seu lugar de mando. O sumo sacerdote, por exemplo, era dos saduceus. E os fariseus eram os apartados. Jesus os que se apartavam dos pecadores. E Jesus, você lê em Mateus no capítulo 23, Jesus é tudo menos fariseu. E ele, nos evangelhos todos, ele diz: em verdade eu vos digo, dizendo aos fariseus, que pecadores, publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. E aí o que isso tem a ver? Tem a ver com o verbo, não tem a ver com letra. É o que Paulo diz: a letra mata. Se a gente fica agarrado à letra, a letra é extremamente limitada, a gente semantiza mas é exatamente esse que é o ponto que eu acho que agora realmente não vale a pena a gente entrar muito nisso, mas esse que é o ponto importante de se compreender o que significa o termo fariseu. Fariseu significa aquele que compreende que existe uma explicação alternativa a letra. Tá escrito para apedrejar a mulher adúltera. O fariseu fala, não é para apedrejar. Depende da linha. Tá escrito para eu tô falando daquilo que vem na Mishnah e vem no Talmud. Dos dias de Jesus. Tá escrito que é para matar a pessoa. Ou de Hillel. Nos dias de Jesus a questão era essa. Digamos, o Hillel realmente ele era mais liberal e o Shammai era mais duro, mas em casos de pena de morte, a ideia total que sai da Mishnah, da tradição dos fariseus, é impedir as pessoas de serem mortas. E essa ideia mataram. Não. Inclusive os fariseus. Jesus. Não. Muito bem. Então, aí a gente entra numa discussão pesada. Porque existe um dito no Talmud que fala assim: se um tribunal rabínico da época, gente, atenção, hoje em dia não existe. Espera. Hoje em dia não existe isso, não existe condenação nem nada, ok? Mas se um tribunal rabínico, isso está no Talmud, matasse uma pessoa de 70 em 70 anos, ele seria considerado sanguinário. Agora o Talmud só um pouquinho, posterior a Jesus. Só um pouquinho, perdão, mas a Mishnah não. E o Talmud aqui ele se refere à Mishnah, aquela tradição da Mishnah. Ou seja, naquele período, a diretriz deles era não matar ninguém. E eu estou falando da Mishnah, Rabino Akiva e etc. Quando a gente chega na própria questão da crucificação, que é uma história que está dentro dos evangelhos, e que eu, como judeu, eu não olho para isso como um documento histórico, apesar de colocar um ponto de interrogação se de fato aconteceu, foi assim ou não foi assim. O fato, então, a gente vai olhar que os sumos sacerdotes eram o quê?
Os sacerdotes, como você colocou bem, eles eram saduceus. Mas aquilo ali foi eles não eram fariseus. Todos outra coisa importante. Perdão. Nos evangelhos, várias vezes, quando se refere a atitudes negativas, fala: os judeus falaram isso, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo. Mas quando fala daqueles que, de acordo com os evangelhos, eram as multidões que seguiam Jesus, que também eram judeus, de repente o nome judeu não aparece. Pois é, quando não eram em só relação, judeus. mas a grande maioria eram Pois é, judeus. e aí